Março de 1944. Aeronaves aliadas sobre o Vesúvio. Coroas impressionantes de cinza saem da cratera, atingindo 5.000 metros. Os fluxos de lava invadem as aldeias de San Sebastián e Massa. O medo e a raiva dos habitantes dão lugar, pouco a pouco, à incompreensão e à resignação. Durante milhares de anos, as erupções vulcânicas foram consideradas uma expressão da ira dos deuses. Na mitologia greco-romana, eram o lar de Vulcano e Hefesto, deuses do Hades. Na Idade Média cristã, esses vulcões eram vistos como o covil de Satanás. Quando o homem enfrenta os mistérios da natureza, a religião oferece respostas e a proteção dos santos padroeiros, os fazedores de milagres. Ao longo dos séculos, longos períodos de calma enfraqueceram a memória das erupções mortais. Por isso, as pessoas sempre viveram nas proximidades dos vulcões do sul da Itália. O Vesúvio, adormecido desde sua última erupção, em 1944, domina Nápoles e sua região metropolitana de quase 2 milhões de habitantes. Pedreiras foram escavadas nas encostas do Vesúvio. Para vulcanólogos como Cláudia Príncipe, são livros abertos sobre o Vesúvio. Ao observarmos esta pedreira, vemos as camadas de depósitos vulcânicos de 472 a 1822 d.C. Vestígios da erupção de 1822 estão acima. Mas, além do trabalho de campo para entender o vulcão, é muito importante coletar informações de relatos de testemunhas oculares que viveram em diferentes períodos de atividade vulcânica. Estes dois tipos de dados, juntos, são um modo eficaz de ter a história completa do vulcão e talvez entender certos fenômenos que não deixaram vestígios na rocha, como o tempo que um fluxo de lava levou para chegar ao mar. Qual a hora exata do início e fim da erupção? Um conjunto completo de observações que compõem o modelo físico da erupção. A imagem do Vesúvio, vista da Baía de Nápoles, virou atrativo para milhões de turistas anualmente. Quanto aos napolitanos, parecem menos preocupados com uma nova erupção do que com o trânsito no centro de Nápoles. Essa falta de preocupação pode ter sido a atitude geral há milhares de anos. Em Nola, a poucos quilômetros de Nápoles, o arqueólogo Claude Albore Livadi desenterrou um grupo de habitações que datam da Idade do Bronze. O arqueólogo e o vulcanólogo uniram forças na tentativa de descrever o que aconteceu aqui. A região era repleta de pequenas comunidades agrícolas, quando em 1800 a.C. ocorreu a extremamente violenta erupção de Pumicita de Avellino. Um fluxo de lama vulcânica inundou a aldeia e endureceu, fixando em um molde natural todo tipo de objetos. Pela primeira vez, a forma das moradias daquele período. Nesse setor de 1.500 metros quadrados em Nola, só há 3 casas.
Mais importante, temos currais para animais e eira. Temos o trigo ou ramos de trigo e cevada ainda guardados em jarras. Possuímos detalhes bem específicos. Por exemplo, achamos um número exato de 9 cabras que estavam em um curral, prestes a ter os filhotes, e não podiam ser transportadas. E também encontramos um cachorro que estava escondido dentro da residência. Ele escondeu-se e veio a falecer asfixiado porque se recusou a acompanhar seus mestres, e isso, de fato, é uma situação bastante interessante que se fossilizou ao longo do tempo. Não podemos afirmar que pessoas viviam nas encostas do Vesúvio desde o início, por falta de provas. Teríamos que cavar mais fundo para ver outras erupções. As erupções dos Campos Flegrios, de tufo cinzento e amarelo napolitano, cobriram a planície a centenas de metros de profundidade. E lá, poderíamos encontrar sinais de assentamentos anteriores da Era Paleolítica, do Paleolítico Superior em particular, e de períodos mais recentes. Essas erupções ocorreram entre 35.000 e 15.000 anos atrás. Os habitantes de Nola, os romanos de Pompeia e os napolitanos do século XVII viveram com séculos de diferença, mas todos tinham apenas suas crenças para explicar as explosões do Vesúvio. Ao longo dos séculos, as teorias mais mirabolantes foram propostas para explicar as erupções, a emissão de gases e os fluxos de lava. Empédocles foi a exceção. Já no século IV a.C., ele defendia que os vulcões estavam diretamente ligados ao centro da Terra, onde ocorria uma intensa atividade magmática. Só em meados do século XIX surgiu uma abordagem científica. Em 1845, o primeiro observatório de vulcões do mundo foi instalado nas encostas do Vesúvio. Hoje, o elegante edifício neoclássico abriga um museu dedicado à história da observação do Vesúvio. Por um longo tempo, a ausência de quaisquer explicações científicas deixou o campo aberto a lendas e crenças, tal como as mantidas pelos napolitanos sobre São Januário. A história de São Januário como protetor de Nápoles contra o Vesúvio é anterior a 1631. Dizem que, já em 472, durante uma das piores erupções da história, a lava parou de escorrer no mesmo dia da procissão de São Januário. Então, após a grande erupção de 1631, as mansões situadas entre as cidades de Nápoles e Pompeia foram adornadas com belas esculturas de São Januário. A imagem do santo era posta na casa virada para o Vesúvio, como a proteger da fúria do vulcão, algo que ele fez 2 vezes na longa história da cidade com o vulcão. Para alguns, esta devoção a São Januário, celebrada todos os anos em maio, representa o respeito por uma tradição popular. Para outros, a expressão de profundo fervor religioso. Numa procissão que sai do Duomo de Nápoles, a estátua de São Januário e, mais importante, um frasco com o seu sangue desfilam perante os fiéis. Quando o sangue se liquefaz, significa que a cidade está protegida da fúria do Vesúvio. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, Senhora, tu és bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça. Na verdade, essas superstições foram inspiradas por algumas das erupções do Vesúvio que se revelaram particularmente devastadoras. Mas, para além disso, os napolitanos temem o Vesúvio? Medo. O medo está sempre presente. Um gigante assim assusta sempre, mesmo adormecido há anos. Esperemos que durma o máximo possível. Eu vivo, na verdade, mesmo por baixo do Vesúvio, mas nunca tive medo, pois foi lá que nasci. Se uma pessoa cresce com ele e sempre viveu com ele, habitua-se. Claro, com um plano de evacuação melhor, nos sentiríamos mais seguros. Pompeia era uma cidade próspera no início da era cristã. As vinhas protegidas por Baco cobriam a paisagem dominada pela silhueta familiar do Vesúvio, um paraíso terrestre até aqueles dias sombrios de 79 d.C. Quando, segundo Plínio, o jovem, o vulcão liberou sua fúria. Por vários dias sentimos tremores de terra, o que não nos assustou, pois são frequentes na Campânia. Mas naquela noite ficaram tão violentos que o mundo parecia virar de cabeça para baixo. Vimos o mar ser sugado e aparentemente forçado a voltar pelo terremoto. Do lado terrestre, uma nuvem negra e terrível rasgou-se em chamas trêmulas e bifurcadas, revelando grandes línguas de fogo. Ouviam-se os gritos das mulheres, o choro dos bebés e os brados dos homens. Alguns chamavam pais, filhos ou esposas, tentando reconhecê-los pela voz. A cidade de Pompeia situa-se muito perto do Vesúvio. A proximidade da cidade com o vulcão é bastante notável. O vulcão diz a uns 7 ou 8 quilômetros. Daqui, na direção dos ventos dominantes. Durante uma erupção, as cinzas e detritos expelidos da cratera são levados pelos ventos. Ora, Pompeia está no eixo de maior intensidade dos ventos. O que mata pessoas e destrói edifícios são os gases piroclásticos. Gases muito quentes espalham-se rapidamente pela área ao nível do solo. As pessoas morrem por asfixia. Esses gases têm um impulso tão incrível que derrubam paredes. Para um vulcanólogo como eu, Pompeia é um elemento-chave no estudo da interação entre vulcões e a vida humana, ou como a atividade vulcânica influencia o dia a dia. A vida parou aqui, mas só por um tempo. Depois, recomeçou. Até a próxima erupção.
Tudo para e depois recomeça. E sempre foi assim. Deixamos Nápoles e damos uma última olhada no Vesúvio, enquanto seguimos para o sul, rumo às Ilhas Eólias. Nossa primeira parada neste arquipélago de 7 ilhas vulcânicas é Vulcano. Após uma noite no barco, avistamos a ilha de Vulcano, dominada pela imponente cratera principal. Lançamos âncora em Porto Levante, o único porto da ilha. Além de alguns navios de cruzeiro que param aqui na primavera e no verão, a única ligação entre Vulcano, a Sicília e as outras ilhas são as balsas e, nos últimos anos, os menores, mas muito mais rápidos, hidrofólios. Esse isolamento, de certo modo, permitiu aos 500 habitantes preservar um modo de vida tranquilo. Vulcano, pelo menos por enquanto, não tem acomodações adequadas para o turismo de massa. Apesar de alguns viajantes virem para aproveitar os banhos de lama e as fontes termais, a maioria chega aqui, sobretudo, para ver o mítico vulcão. Vulcano. Foi desabitada durante toda a antiguidade por ser considerada uma ilha sagrada, dedicada pelos gregos ao deus Hefesto e depois, pelos romanos, ao deus Vulcano. Porque durante esses tempos antigos, o vulcão atrás de nós era bastante ativo. Havia uma atividade explosiva e espetacular. Todos os navegadores temiam-no. Era a ilha sagrada. Porque ficou desabitada na Idade Média? Simplesmente porque pensavam que era um portão do inferno. Últimas erupções do vulcano datam de 1888. Por 2 anos, a cratera gerou explosões violentas, com grandes bombas de lava rachada, ou bombas de crosta de pão, caindo nas encostas. Desde então, o vulcão está adormecido. Especialistas temem, contudo, que esteja apenas cochilando.
Enquanto isso, todos os dias, caminhantes corajosos seguem pela trilha que cruza ravinas e campos de escória e leva até a beira da cratera. A fumaça que sai do Cone Fossa, como é conhecida a cratera principal, é a prova de que o vulcão ainda está ativo. No lado norte da cratera, plumas de vapor marcam cristais de enxofre amarelos e cintilantes. Estas aberturas de enxofre emitem um vapor carregado com um gás irritante e sufocante. No final do dia, a chegada da balsa de Nápoles para a Sicília traz muita atividade ao porto. Voltamos a bordo juntamente com alguns turistas e um bom número de habitantes locais para continuar a nossa descoberta das Ilhas Eólias. Durante a travessia, que dura algumas horas, aproveitamos a vista magnífica de Lipari e Panarea, sob a luz do sol poente, antes de chegar ao nosso próximo destino, Stromboli. Stromboli é conhecido como o farol do Mar Tirreno, por suas explosões incandescentes. Ao nos aproximarmos, a grande massa do vulcão parece extremamente calma. Mas essa calma é só fachada. Tsunamis, explosões violentas, fluxos de lava. A atividade do Stromboli nos meses anteriores à nossa chegada justifica sua reputação e o monitoramento diário a que está sujeito. O Stromboli é um vulcão que emerge do fundo do oceano, a cerca de 1.500 metros abaixo do nível da superfície. Se somar a parte visível acima da superfície, obtém-se 2.500 metros de altura. É uma massa substancial, tornando-o um grande vulcão. Stromboli não é um vulcão secundário.
Guiados, subimos a cratera, com enorme nuvem de fumaça. O Stromboli tem 924 metros, mas por segurança, o cume está agora interdito ao público. De qualquer forma, a vista é magnífica. Cada metro que avançamos abre um novo panorama, uma nova vista do mar e da Sciara del Fuoco. Os blocos de lava ejetados pela boca da cratera descem a encosta reta antes de mergulharem no mar. O Stromboli destaca-se como um vulcão bastante especial, principalmente devido à sua atividade constante e regular, sendo assim um fenômeno notável. O risco que se corre ao viver sob o Stromboli não é maior do que o risco de entrar no carro e dirigir na autoestrada. Todos em Stromboli têm a mesma atitude sobre isso. O que significa que viver em Stromboli não é mais perigoso do que viver em Milão, em Paris ou em Londres. E as pessoas que vivem aqui têm plena consciência disso. Vamos lá. Casas caiadas alinham ruas tão estreitas que só scooters passam. Skari, como as outras aldeias da ilha, exala uma paz e tranquilidade extraordinárias. Vamos lá. Os habitantes não se importam em viver entre o mar e o vulcão, e Gaetano até gosta. É realmente bom ter turistas. É uma coisa excelente, pois nós vivemos do turismo. São bem-vindos. Mas as pessoas têm que respeitar a ilha, o ambiente natural. Pois é ridículo só descer, ficar 2 horas e ir embora. Stromboli merece mais do que isso. Veja só como é lindo. A pesca não é só um trabalho. É, acima de tudo, tradição e sentimento. Eu vivo todo tipo de coisa. E até mesmo em momentos de grande perigo, quando o mar se encontra bastante agitado. Essa é a sensação que a pesca pode proporcionar. E há momentos incríveis. De repente aparecem golfinhos nadando, esse tipo de coisa. É realmente incrível. O mar é a nossa vida, a nossa fonte de sustento, a nossa paixão, a nossa casa, a nossa história. O mar conhecemos melhor. Sim, conhecemos o vulcão.
Não somos cientistas, mas sabemos lidar com o Stromboli. É preciso respeitá-lo. Nunca se aproxime. É perigoso, especialmente lá na montanha. Pode ser muito perigoso. Mas aqui não. A aldeia não corre perigo. Estamos seguros aqui. Podemos dormir tranquilos. Outra noite a bordo nos leva a Catânia, Sicília, dominada pelo Etna. Não há comparação entre a ilha da Sicília, com 25 mil quilômetros quadrados e 5 milhões de habitantes, e as pequenas ilhas de Vulcano e Stromboli. Contudo, a personalidade do Etna, o vulcão mais ativo do mundo, é tão forte que se sente por toda a ilha, começando por Catânia, que, como se diz, treme sempre que o Etna espirra. O destino de Catânia depende do Etna. O rosto desta cidade barroca, com igrejas e palácios, ainda exibe as cicatrizes da terrível erupção de 1669, que soterrou metade da cidade. Os edifícios de Catania, o Duomo, foram erguidos após a catástrofe. Vaccarini, arquiteto que supervisionou a reconstrução. Aqui, no centro da Piazza del Duomo, rodeado por magníficos palácios, vemos uma de suas criações mais fantasiosas. Otranto, o elefante bebê, que é o enigmático símbolo da cidade. Mas seu simbolismo reside no fato de ser de basalto preto do Etna. Etna é vivo. É a vida da Terra. Esta lava, no interior do nosso globo, ocasionalmente sobe à superfície, principalmente no Etna, que é o vulcão mais ativo da Europa e talvez da Terra. Há explosões, nuvens de cinzas que atingem vários quilômetros, espalhando-se pela região, como no último inverno, quando o aeroporto ficou fechado por muito tempo. Depois, há os fluxos de lava, essa lava que escorre, incha, e você pode ouvir o assobio dos gases escapando. É simplesmente fascinante. Etna, fase final. Uma série de vulcões antigos, porque foram vários, talvez meia dúzia. Os primeiros relatos sobre as erupções vulcânicas, especificamente as do Etna, remontam a cerca de 2.500 anos atrás, conforme os registros históricos disponíveis. Diodoro da Sicília, por exemplo, escreveu que na época dos Sicanos, uma população local que se instalou há mais de 3.000 anos, ocorreram explosões tão violentas que seus habitantes originais tiveram que emigrar para o oeste da Sicília.
Foram explosões muito fortes, talvez as fases finais da formação do Vale do Lvov. Das erupções do Etna, a de 1669 deixou as marcas mais profundas. Testemunhas da época descreveram a catástrofe assim. Em 23 de abril, por volta das 2 da manhã, o Rio de Fogo começou a mergulhar no mar. As altas muralhas de Catânia resistiram à torrente de rocha derretida, mas esse obstáculo só fez com que a lava se acumulasse a tal ponto que seu peso logo superou a solidez das paredes. A visão terrível dessa torrente de fogo se espalhando pela parte alta da cidade fez temer que ela logo inundasse toda a cidade. Milhões de toneladas de material do Etna modificaram a paisagem, fertilizaram o solo e forneceram material de construção. Artistas anônimos esculpiram a lava para criar criaturas estranhas que decoram fachadas de casas até hoje. Liciardello, de certo modo, segue essa tradição. Eu utilizo lascas do Monte Gibelo para a criação das minhas esculturas. É uma pedra fantástica. Ela sempre me dá muita satisfação. Ela se presta a uma certa plasticidade que combina com meu estilo de escultura. Não sei porquê, mas sinto um fascínio e um magnetismo estranho que me atrai para a pedra. A forma que eu dou à pedra tenho que encontrá-la nas contorções do fluxo. E este magma que se move, que se contorce, passa por toda uma série de movimentos, criando veias, como na madeira, mesmo que estas não sejam visíveis. Eu o sinto pela ferramenta. Há que respeitar o fluxo natural do material. Toda manhã, ponho a cabeça para fora da porta do meu quarto. Olho para cima e, ao ver a pluma de fumaça, digo para mim: será um bom dia. O Etna está calmo. Toda manhã, ponho a cabeça para fora da porta do meu quarto. Olho para cima e, ao ver a pluma de fumaça, digo para mim: será um bom dia. Vou poder trabalhar em paz. A fumaça que emerge da cratera do Etna pode acalmar Liciardello, mas existem diversos outros sinais que atestam o temperamento forte do vulcão. O campo em volta do Etna tem pequenas capelas. Construídas após certas erupções, são também muitos os sinais de gratidão a Deus e a alguns de seus santos.
Na região de Trecastagni, eles têm uma devoção particular a São Álfio. Todas essas aldeias veneram São Álfio. Muitas aldeias têm uma devoção bem particular a ele. Adrano, Acireale, Zaferana e até mesmo Milo. Por quê? Pois em seus piores perigos essas vilas pediam sua proteção. Mas essa devoção particular deles a ele não vem do vulcão. Fenômenos naturais intensificam a fé das pessoas. Isso estimula e facilita. Mas esta fé brota da alma do povo. Claro, nesta região onde o Etna é um perigo constante, as pessoas buscam as divindades. Assim como os habitantes de cidades costeiras precisariam de devoção ligada aos perigos do mar. Todo maio, Trecastagni celebra a festa do seu santo padroeiro. As ruas da cidade se iluminam em clima de carnaval para receber os fiéis que fizeram a peregrinação noturna de Catânia a pé, jornada exaustiva que terminam se arrastando para a igreja, consagrada a São Álfio. Um dos pontos altos da semana é a procissão, um desfile de clero, irmandades, bandas, hinos e fogos de artifício, um espetáculo singular, tipo um filme de Fellini. Hoje, os sicilianos de Catânia sabem bem que o Etna é perigoso e que suas erupções podem ser desastrosas. Também sabem que têm que agradecer ao Etna pela riqueza do solo e pelas magníficas colheitas de frutas, como estes limões que Rosário cultiva com tanto carinho. O Etna enriqueceu nossa região de muitas maneiras. Ele nos proporcionou grandes recursos, como o turismo,
mas acima de tudo, a riqueza do solo, pois a atividade vulcânica quase constante do Etna produz uma areia vulcânica que se deposita em nosso solo e nutre a nossa terra. Os limões se dão incrivelmente bem aqui, e é graças ao solo fértil, e também porque não há choques térmicos. A temperatura raramente cai abaixo de 0. Normalmente pode chegar a cerca de 2 graus. Se ficar abaixo de 0, os limões sofrem muito. Ao longo dos milênios de existência do Etna, sua silhueta evoluiu constantemente, moldada pelas erupções. Novas crateras se abrem nas encostas em lugares inesperados. As erupções do início dos anos 2000 deram os retoques finais a esta obra-prima em constante progresso. No ponto de saída, na própria fonte, a lava pode escoar a velocidades verdadeiramente alarmantes. No Etna, registramos 30 a 35 km por hora. Mas assim que chega à superfície, a lava esfria. Ela fica coberta por uma crosta, uma casca de rochas e... Então, as velocidades caem rapidamente para poucos metros por hora. Em 2001, um fluxo de lava a essa velocidade quase destruiu a estação base do teleférico da montanha. Dia e noite, equipes de resgate usaram escavadeiras para construir um dique de terra para desviar o fluxo de lava. Após a erupção, planejaram a reconstrução do teleférico da montanha. Mas no outono de 2002, o vulcão entrou em erupção de novo.
Os caprichos do Etna frustraram os planos. Agora, você pode pegar uma trilha 4x4 pelos campos de lava recentes até as encostas do Etna. As explosões do Etna são imprevisíveis, mas por mais violentas que sejam, sempre proporcionam um espetáculo de fascínio sem fim. No princípio, surgiram essas plumas de cinzas, conhecidas como fontes de lava. Eram jatos intermitentes de lava que se elevavam como foguetes. Foi verdadeiramente um espetáculo grandioso. Depois, em meados de novembro, acho que no dia 13, para ser exato, a atividade explosiva mudou. Em vez de colunas de gás com cinzas, tivemos as explosões estrombolianas, que são, na verdade, jatos de projéteis incandescentes, ou seja, pedaços de lava brilhante, e essa atividade então diminuiu. Então, como o magma não estava sendo lançado no ar, ele pôde subir pelo conduto e começou a formar um fluxo de lava na base deste cone. Houve um primeiro fluxo, depois tivemos um segundo, um terceiro e assim por diante. E essa atividade continuou de forma intermitente por quase 2 meses.